Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, no Centro Histórico de São Paulo. São Paulo, que a semana passada completou 465 anos, e eu falei disso para vocês nas mídias sociais, que aliás esse ano é isso que eu estou fazendo. O programa, boletins, enfim, tudo que diz respeito ao Mercado Futuro, você pode acompanhar no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, enfim. E aqui, claro, pela TV. Então você tem todas as opções. Bem, eu ia passar por cima deste fato, mas não vou passar, só para dizer que eu me solidarizo com todos os familiares e as pessoas que passaram por essa horrível tragédia em Brumadinho. A única coisa que a gente pode fazer é se solidarizar e esperar que as autoridades tomem vergonha na cara. Acho que é isso, né, que tem que dizer. Bom, meu entrevistado de hoje vai falar um pouco do que passamos aí em termos de agricultura, de safra, e o que pode vir aí, que já começamos a colheita da safra 2018-19, né, que é a grande safra de verão. Ele é ligado à BAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, e também ele é consultor sênior lá da Macro Sector, que é uma consultoria. Vocês já o conhecem, trata-se de meu amigo Eduardo Daer. Muito boa tarde, muito obrigado. Outro dia eu fiz um pequeno boletim dizendo isso, que eu não sei se você não vai saber o número exato, mas é só para especular um pouco. Eu peguei um negócio chamado valor bruto da produção, Valor bruto, isso. solto pela Conab, e eu fiquei impressionado, porque isso é dentro da porteira, né? Sem dúvida. 140 bilhões só com soja, isso é o futuro. 65 com milho, 53 bilhões, é muita grana. Agora, essa grana não fica na mão do produtor, ele tem um custo de produção, blá, blá, blá. Mas e aí? Fale um pouco para a gente como é que você está vendo o agro nos dias de hoje. Olha, Governo novo e tal. Primeiro, agradecer estar mais uma vez com você aqui no canal do Boi, particularmente na B3. O que a gente vai falar tem muito a ver com esses dois ambientes. Na realidade, o agro tem sido, já na última década, isso não é uma novidade, tem sido o motor do mercado, sobretudo internacional, do saldo da balança de pagamento. Na realidade, o agro já algumas décadas atrás era maior gerador de empregos também, mas hoje isso tem evoluído numa dose menor e tende a não mais crescer na medida em que a gente está vendo a robotização da lavoura. Isso não é um fenômeno que só acontece na indústria, a gente está vendo essas colheitadeiras que elas são tocadas ainda por motoristas ou tratoristas, mas a gente já viu no próprio AgriShow do ano passado máquinas que dispensam o ser humano. Então, de uma forma geral, o que a gente vê é que o agro faz esse valor muito grande, mas muito concentrado, perigosamente ainda concentrado em commodities, que tem, pelo próprio nome commodity, tem cotação em bolsa, faz parte de um processo que tem uma volatilidade de mercado e que os preços sobem quando cai a oferta e que os preços despencam quando sobra produto. Então a gente vem vivendo isso. A vantagem que o Brasil apresenta e apresentou novamente na safra anterior 17 e 18 e está montando 18 e 19 na mesma base, é que se no passado do meu avô nós dependíamos de ano com café, ano sem café, ano com café, ano sem café, que era uma monocultura que financiou a industrialização de São Paulo e do Brasil, isso se diversificou. Hoje você tem Brasil líder em açúcar, Brasil líder em suco de laranja, não é melhor, o Brasil continua líder em café, líder em soja, tangenciando agora milho, frango, bovino,
Ou seja, a diversidade de produtos fez com que essa coisa trouxesse uma média mais interessante. E mais, Resch, você sabe disso, a diversidade de mercados para os quais se destina essa mercadoria. Na realidade, nós voltamos agora a concentrar demais em China. É perigoso ter 26% do agro brasileiro num só país. Se a China espirra, nós vamos ficar com pneumonia. A gente já falou sobre isso aqui. E mais do que isso, nós estamos num momento em que nós estamos a curto prazo, e aí já entrando na sua primeira abordagem, como é que foi o ano e como é que vai ser o próximo 19 e olhando para o 20 já, na realidade, nós estamos num momento em que a briga que surgiu em 2018 entre Estados Unidos e China favoreceu no curto prazo o Brasil, na medida em que nós passamos a ser um fornecedor prioritário do complexo soja. Os Estados Unidos não ficou quieto, ele tomou o resto do mercado da Ásia. Nós paramos de vender soja para a Europa porque os Estados Unidos foi lá e derrubou os preços para poder dar vazão à sua soja. Os Estados Unidos continua subsidiando com Farm Bill as lavouras americanas, mas a qualquer momento, se houver um acordo entre China e Estados Unidos, nós podemos ficar marginal nesse mercado. Não seria de se estranhar que amanhã o Xi Jinping lá e o Trump se acertam e nós vamos ficar com cotas de mercado de soja, o que seria muito difícil de sobreviver. Evidentemente que a gente tem que olhar com um olho positivo. Eu, engatando um pouco da sua fala, acho que o ano, por questões climáticas, também não foi exuberante. Nós estamos vendo o começo... Tem problema no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E outra coisa, começa um veranico agora no Sul que não estava sendo esperado. Aqui está se falando em 31 a 34 graus, com uma facilidade que só existe em Cuiabá e Palmas. Quer dizer, é um negócio extremamente quente e, às vezes, sem a incidência de chuvas que são necessárias. Eu vou concentrar a minha análise em 3 pontos. O primeiro a gente já abordou, que é esta história de China e Estados Unidos. O segundo ponto, que depois a gente pode ir um pouco mais fundo, é o que está acontecendo com dólar e juros no Brasil, que são 2 momentos absolutamente exóticos para quem, como nós, vivíamos numa inflação que era sempre... A gente tinha aquele conceito de gastar agora porque amanhã vai custar mais caro. Quer dizer, essa cena desapareceu, vale a pena a gente abordar. E um assunto pontual, Resch, que a gente talvez tenha comentado já aqui, mas vale a pena retomar, que foi a história da greve dos caminhoneiros. E que ainda está enrolado, embalado num problema absolutamente exótico de se criar uma tabela mínima de fretes. Eu também adoraria ter uma tabela mínima de secundagem de televisão. Eu adoraria ter uma tabela mínima de preço de qualquer coisa que se produza no Brasil. Isso não existe. Isso é atuar de forma irregular com relação ao mercado. Nós vamos a um intervalo, mas eu queria te provocar um pouco ainda sobre o lado agrícola. É uma reportagem que saiu no Valor Econômico, acho que há 2 semanas, que é um negócio que quem devia fazer isso é o Brasil com planejamento, o governo e etc. Que é o seguinte, o Brasil acho que não produz lentilha até hoje. É tudo importado e não produzia grão de bico. Verdade. E aí a Embrapa, você sabe com essas coisas. O Brasil hoje já é o 4º produtor de grão de bico. Bom, eu como sou descendente de espanhol, como grão de bico, gosto de grão de bico. E o Brasil vai ser logo o 4º, 3º, essa capacidade que me encanta de adaptação do Brasil. E é um mercado mundial, é Índia, né, que consome muito e tal. O mercado daqui a alguns anos vai ser um mercado de 10 bilhões de dólares. E o Brasil já vai estar entre os primeiros. Nós vamos ao intervalo, eu já volto com o Eduardo Daia. Até já.
Ok, estamos de volta. Ao meu lado aqui o Eduardo Dai, consultor da Macrosector. O Eduardo, vocês sabem, ficou muito tempo na Associação Nacional para a Difusão de Adubos, conhece profundamente esse assunto. Ficou também na Associação Nacional de Defesa Vegetal, na ANDEF. Então é um outro lado, é um outro balcão, mas tudo muito ligado com o setor do agro. Então tem uma visão global. Eu lembrei, essa semana, depois que você me disse que viria aqui hoje, eu me lembrei de um negócio que vou falar, não tem nada a ver com o agronegócio. Quando foi criada a BMR, não sei se você já estava na criação, mas o primeiro presidente foi o Dolly Ribeiro Júnior. Isso. E eu lembro que eu trabalhava na Grosseries e a gente conseguia fazer o Dolly dar entrevista e sair aqueles bicos de pena, lembra da Gazeta Sim, na Mercantil? Gazeta Mercantil. Também já não existe mais. A BMR existe ainda e tem um outro nome, a BMR-A. Isso. Mas enfim, isso é... Eu estava falando antes do intervalo dessa elasticidade, dessa flexibilidade. Isso é uma característica bem brasileira, né, Eduardo? É uma característica que ela é dada por alguns fatores que eles chamam de edafoclimáticos. Nós temos solo, nós temos clima. Evidentemente que o solo não é da melhor qualidade, essa história já contam. Precisa adubar. Precisa trabalhar o solo. Existem algumas manchas melhores, mas de uma forma geral é preciso trabalhar. E tem essa dupla capacidade de fazer 2 safras por ano que o hemisfério norte não faz. Quando você fala em Índia, você está falando a soma, eu acho que vale a pena a gente falar, porque nós já abordamos no segmento anterior sobre China. Agora, você me faz uma colocação de lentilha, de grão de bico, de outras, mesmo culturas de inverno, cevada, aveia, isso tudo são culturas de inverno, é largamente consumido no mundo e particularmente no caso de lentilha, grão de bico, isso tem a ver com a Índia. A Índia tem hoje 1.250 bilhões de habitantes, que se somados com a China, chega a exatos 1/3 do mundo está comendo nesses 2 países. 1/3 da produção agrícola tem, então, que estar direcionada para este cliente, porque finalmente ele vive disso. Às vezes, quando acontece um problema lá, e já aconteceram, a Índia também tem uma outra característica, agora que eu falei, me lembrei, ela consome açúcar, mas nós estamos numa posição inversa aqui. Quando você fala em açúcar, não, adoçante faz mal, diabetes, tem toda uma áurea problemática com açúcar, mas a Índia, inversamente, é uma grande cliente na área de açúcar, independente da bioenergia. O Brasil, recentemente, você abordou, teve essa incursão da Embrapa lá na Índia e se identificaram que aquilo é um nicho de mercado e começaram a investir, particularmente a Embrapa, em pesquisa e a adoção. O que você precisa, Resch, e como em todo lugar do mundo, você precisa gerar mercado. Você come grão de bico, eu como grão de bico pela ascendência árabe, hummus bithin, hummus é o nome de grão de bico em árabe. Então, quer dizer, nós consumimos isso, a Europa consome muito, independente de Espanha, mesmo você vai para a França e outros países. Então, nós temos que ser atrevidos e gerar mercado, gerar formas de processar esse produto. É muito curioso isso. Há algum tempo atrás, havia um dilema. O Brasil é o grande vendedor de frango, nós já abordamos isso. Agora está sofrendo um problema por causa dos países árabes, a história da Israel. Sabe por quê? Isso, na minha opinião, foi uma imperícia diplomática. Abre um escritório em Jerusalém, não abre uma embaixada. Vai passando algumas atribuições para lá e daqui a 10 anos, se você quiser acompanhar o Trump, você acompanha. Mas avisar isso quando o seu maior parceiro comercial é o mundo árabe, a gente pensa, Arábia Saudita, né? São 22 países, não é pouca coisa. Quer dizer, você tem Marrocos, você tem Argélia, você tem Tunísia e entra para dentro do mundo árabe, que são Emirados. Você tem Egito, um grande comprador de carne.
independente do volume de pessoas, lá tem uma reserva de dinheiro substancial. O Brasil vive ajoelhado para fundos soberanos do Catar, de Dubai, e todo mundo, a Emirates está dominando o mercado internacional da Ásia-Pacífico. Então, finalmente respondendo... Não, só desculpa, Claro. só porque é tanta coisa Claro. que a gente vai... Claro. Essa brainstorm session aqui. Certo. Não, inclusive tem um fundo árabe desses aí, que é acho que o maior acionista do terceiro maior frigorífico brasileiro, que é o Minerva. Sem sombra de dúvida. Se os chineses estão na parte de eletricidade aqui comprando tudo, sim. os árabes também estão botando dinheiro aqui. Então, você não pode tratar mal um cliente, né? Isso, você não pode estressar. O pior é que nem aconteceu. É uma promessa de que vai acontecer. Ora, você ofende o teu potencial cliente, quando de fato ele já é cliente, e aí os primeiros passos são muito ruins. E você atua sobre empresas como BRF, que estão já com problema, adicionou mais problema. De qualquer forma, o que eu acho que essa capacidade de adaptação do Brasil, essa possibilidade de se fazer duas safras, a mão de obra que arrisca e faz, nós fazemos macadâmia aqui. A macadâmia vale $50 o quilo, quer dizer, é um negócio que dá de... Bom, há muito tempo atrás, falaram, meu Deus, macadâmia, será? E trouxeram e fizeram uma fazenda em Avaré e as coisas progridem. Quer dizer, o Brasil também tem essa capacidade de tomar alguns riscos na área de agropecuária e fazer as coisas evoluírem. É verdade que, e aí eu repito, que a gente tem que começar a processar um pouco mais produto. Na realidade, eu não queria ficar só exportando farelo de soja para engordar o porco na China. Eu adoraria já mandar o presunto fatiado para a China. Mas você tem os países se defendendo no sentido de gerar emprego e no sentido de gerar renda e, consequentemente, uma demanda agro. Acho que são esses as linhas que vão influir sobre 2019. Acho que nós vamos continuar, infelizmente, por um lado e felizmente por outro, com a nossa inflação controlada. Eu digo isso... Sei, eu queria falar de inflação e dólar, né? Por que dessa inflação controlada? Porque a demanda também foi deprimida por um desemprego nunca antes visto na história desse país. 13 milhões de pessoas desempregadas, afora o que, no CAGED eles têm também o termo desalentados, a gente que parou de procurar emprego, que é pior ainda do que o desempregado. Na realidade, esse volume de gente fora do mercado de trabalho deprimiu a renda, diminuiu a demanda, e aqui na B3 a gente sabe melhor do que ninguém, quando a demanda é menor, as coisas foram se acomodando para baixo. Os preços ficaram, então, sob controle. Evidentemente que o câmbio ajudou nisso. O câmbio de 2018, em média, fechou 3,66. A média, que é a média, é uma média móvel, é como o saldo médio bancário, mas, de qualquer forma, você teve uma volatilidade grande ainda no período. E isso é prejudicial ao agro. O sujeito toma emprestado dinheiro em dólar quando está a 3,5 e passado 2, 3 meses está a 4,2. Ele tem que pagar. Essa é uma cena que a gente já ouviu, já viu, gera problemas. O inverso também é verdade, já vi muita gente ganhando dinheiro com isso. Mas, de qualquer forma, nós ganhamos em 2017, 2018 e mesmo um pouco antes, uma estabilidade cambial e de inflação que permitiram que o juro fosse se deprimindo e ficasse, embora a história do juro, nosso telespectador sabe, usando o crédito rural, que tem sido cada vez menos utilizado, é impressionante, está sobrando algumas vezes verbas de crédito rural, porque as pessoas sabem que o preço que está dito muitas vezes, porque 6,25 a Selic, eu não tomo dinheiro na Selic, eu tomo dinheiro no cheque especial. Eu tomo dinheiro no cartão de crédito, se eu sou um ser normal endividado. E isso é muito mais caro do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Vamos a outro intervalo, eu converso com o Eduardo Dair. O Eduardo é consultor da Macrosector e sempre a gente faz aqui um programa que é
É brainstorming, uma tempestade de ideia. É reflexão sobre o que está acontecendo, o que pode acontecer. A gente volta já já para o último bloco. Até já. Ok, estamos de volta. É o último bloco. Eu converso com o consultor da Macrosector, Eduardo Daia. O Brasil tem muitos problemas e muitas soluções, mas uma coisa complexa aqui no Brasil é essa questão da logística. Eu sempre digo, quando um amigo meu elogia muito o ex-presidente Juscelino Kubitschek, eu digo que ele fica muito nervoso comigo. Porque eu digo duas coisas. Primeiro, que o Juscelino cometeu dois erros que, se a história o julgará, como eles, os políticos, gostam de dizer, né? A história me julgará, até o Fidel disse isso, ele está condenado. Ele criou Brasília, que eu acho um grande erro, eu acho. E segundo, fez uma opção, num país desse tamanho, por transporte rodoviário. E nisso nós estamos encalacrados até hoje. Estou falando bobagem aqui, não precisa concordar comigo, não. Que o presidente Juscelino é muito querido e tudo mais. Claro. Não, eu discordo só conceitualmente do Brasília, porque Brasília virou para nós um problema, mas de qualquer forma foi uma forma de interiorizar. Goiás não existia no nosso mapa, hoje ele foi até dividido, né? Tem o Tocantins e tem o Goiás, mas foi a única coisa positiva realmente. O resto, Brasília virou uma favela ao redor de uma burocracia. Mas vamos voltar ao problema que todos nós conhecemos. Eu diria, Resch, que desde aquele tempo da AgroSéries, da fundação da BMRA, então nós estamos falando de 4 décadas atrás, efetivamente não melhorou nada. Nós falamos, é um mantra que se repete. E quando se fala em logística, a gente precisa cruzar logística com infraestrutura, porque a logística é não só a capacidade de movimentação, mas a capacidade de armazenagem e as interações, que eles chamam de modais de transporte, entre aquilo que você citou. Eu também concordo, nós ficamos muito em cima de rodovia, e você abandonou ferrovia, que sempre foi, em todos os países do mundo, grandes volumes para grandes distâncias, use ferrovia, ou, se você tem rios navegáveis, e nós temos ainda mal resolvidos, você também usa hidrovia. E é o que fez dos Estados Unidos a grande potência, com Mississippi, Missouri, você tem o tempo todo uma movimentação de carga via fluvial. Mas vamos lá. O problema da logística brasileira ficou calcado e evidente o ano passado, quando, de repente, por um problema chamado preço do óleo diesel, você parou o país. E não parou por uma eternidade, você parou por uma semana, começou a faltar medicamento, começou a fazer fila, e nós sabemos quanto custa ficar numa fila para você abastecer seu carro, começou a gerar problemas de toda a espécie e virou um caos e mostra que o país é extremamente vulnerável a este transporte rodoviário. Então, e curiosamente, agora nós criamos padrão. Eu tive agora na França e peguei num sábado aqueles jalecos amarelos interditando as estradas ali em Lyon com caminhões. E copiaram o modelo brasileiro e gera efeito. Que bom, estamos exportando rebeldia também. Muito bem. Mas, temos 3 minutos de programa. Tá, voltando à história, quer dizer, no primeiro momento, o agronegócio, incrivelmente e ingenuamente, apoiou. Porra, os caminhoneiros puseram as máquinas, tinham um componente político muito grande. Na realidade, o governo não sabia com quem dialogar. Ficou tergiversando e discutindo com autônomos quando as transportadoras estavam por trás, minando o problema. Eu achei que foi meio local. Foi. E está definido um problema que nós vamos ter que administrar. Hoje tem mais caminhão do que carga. Então, de novo, uma oferta maior do que a procura. Qual é a consequência para nós? E qual é o problema quando se cria uma tabela? Hoje a tabela, falando pelo Sérgio Mendes, que é o presidente da ANEC, ele falou, eu para pegar meu caminhão, levar milho daqui para Paranaguá,
é melhor jogar o milho fora, porque a carga que está no caminhão será mais cara, será menos cara do que o frete. Então ninguém quer mais movimentar. Esse é um problema da logística, e o outro é a infraestrutura. É que, independente de estarmos focados no transporte rodoviário, quando chega no porto, a capacidade de escoamento ainda é vergonhosa. É o que me surpreende, nós temos 2 minutos agora, segundo me falaram aqui, é que o setor de laranja, o setor de soja e o setor de açúcar, o café também, criaram terminais próprios. Eles, por exemplo, você imagina um país que tem esse problema que você está falando, o Brasil consegue botar no navio mais de 3 milhões de sacas de café por mês. É verdade. Que é um absurdo. Mas conclua que nós mas cada um desses exemplos que você deu, eles têm os seus terminais próprios. Você lembra? Pegou fogo no terminal da Copersucar, melou tudo aquilo, deve ter virado bala. Mas, de qualquer forma... Não, é verdade. De qualquer forma, você tem um grande problema de como administrar o sistema portuário. Você tem cargas que têm prioridade sobre outras. Tem decretos antigos. Hoje, trigo passa na frente de outras coisas. Porque nós éramos importadores plenos, e somos ainda, de trigo para fazer pão, pizza e massa. Então, nessa hora, você está com um navio parado na barra, você paga o que eles chamam de demurrage. Demurrage é a sobreestadia. A demurrage de um navio Panamax é um navio que passa no canal do Panamá, que também já está obsoleto. Hoje, um navio daqueles custa $50 mil por dia, ficar parado, esperando. É como se eu viesse aqui na B3 te visitar e o táxi ficasse lá embaixo. Ele fica, mas eu tenho que pagar. O tempo de demora e de demoras que se paga pelo custo da logística e infraestrutura brasileira. Ok, muito obrigado, foi um prazer essa conversa, sempre bom. Espero que você goste também, porque aí eu te convido mais vezes. Não, pode convidar. Obrigado. E outra coisa, eu gosto desse estilo nosso brainstorm. É pensar um pouco. O que tem que falar. Fala um pouco, é pensata, se fala italiano, né? Daí, muito obrigado, até a próxima vez. Gente, é isso. Amanhã tem mais. Até lá, tchau.